E aí pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo, né? Hoje a gente vai ler aqui Atos, capítulo 12, a partir do versículo 1, ok? Então vamos começar. Atos 12, a partir do versículo 1. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Nesta ocasião, qual, né? Em que ocasião? Na ocasião em que a igreja estava crescendo, né? Se foi no versículo, nos capítulos anteriores, 10 e 11, a igreja estava crescendo e aí a gente vai agora perceber que Herodes viu que isso agradava os judeus e ele começa a perseguir também a igreja, né? Inclusive ele mata Tiago, irmão de João. Versículo 3 aqui, versículo 3. Vendo que isso agradava os judeus, olha só, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento, ou seja, durante a Páscoa, né? Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Eu quero destacar aqui nesses primeiros 5 versículos de Atos, capítulo 12, a morte de Tiago, né, irmão de João. Eu quero mostrar para vocês aqui Mateus, versículo 20, Mateus capítulo 20, versículo 20, que Jesus ele profetizou essa morte, né? Jesus profetizou que Tiago e João iriam beber do mesmo cálice de Jesus. O que isso significava na época lá para os judeus, né? Beber do mesmo cálice é seguir o mesmo destino, compartilhar do mesmo destino. E o destino de Jesus foi a morte, né? O destino de Jesus foi ser martirizado, foi ser morto, né, na cruz. Da mesma forma que Tiago aqui e muitos outros apóstolos foram. Então assim, Tiago ele é morto à espada, mas isso foi algo que ele mesmo falou lá em Mateus capítulo 20, versículo 20, quando ele pediu junto com o irmão, né, e a mãe também intercedeu por ele, a mãe de Tiago e João, para que eles se assentassem à direita e à esquerda, quando Jesus viesse no trono dele, né, viesse com o reino dele. Só que eles não sabiam o que estavam pedindo, né, como a gente vai ler agora. Então, Mateus 20, até o versículo 25. Então, aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, e prostrando-se, fez um pedido. Quem eram os filhos, né, de Zebedeu? Justamente Tiago e João. O que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu: declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Olha só como antes da morte de Jesus, né, antes da morte e ressurreição de Jesus, eles não entendiam de onde era o reino de Deus, né? Que não era baseado nos sistemas desse mundo. E aí disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Aí eles responderam, né? Tanto Tiago como João: podemos. Mas eles realmente não sabiam o que estavam pedindo, porque beber o cálice que Jesus iria beber era beber o cálice da morte por conta do reino de Deus, né? Por conta do reino de Jesus. E seguir o mesmo destino que Jesus, ou seja, morrer em favor desse reino, né? Do reino eterno, do reino que não é dos sistemas desse mundo, ok? Então responderam eles que poderiam, né? Tiago e João responderam: podemos. Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice. Olha só, Jesus falando aqui que eles realmente iriam beber desse cálice, né? Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. 25, versículo 25. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. E aí no 26. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Ok? Então, como o reino de Deus é invertido, né? Eles pediram para sentar à direita e à esquerda, pediram para ser os mais importantes, digamos, no reino de Deus.
E o próprio Jesus falou, né, que eles não sabiam o que estavam pedindo, né, que era beber do mesmo cálice, ou seja, ter o mesmo destino de Jesus. Como aconteceu com Tiago, né? Lá em Atos 12, então Tiago com certeza já tinha entendido o que seria beber do mesmo cálice de Jesus. Era partilhar da mesma situação de que Jesus passou, mas também participar do mesmo destino de Jesus, né? Ou seja, é, ele tinha a certeza da ressurreição, né? Ele tinha a convicção de que assim como Jesus apareceu ressurreto diante dos apóstolos, para toda a igreja, Tiago também tinha essa convicção, tá bom? A ponto de, lá na frente, no mesmo capítulo, a gente vê que Pedro, ele na prisão, ele estava dormindo lá, tranquilo, né, aos pés lá dos soldados, tá bom? Mas por esse vídeo é só, porque eu não quero deixar os vídeos muito longos. Já falei nos últimos vídeos para vocês, eu não quero fazer com que os vídeos fiquem muito longos. E aí, por isso, a gente encerra esse vídeo por aqui. E no próximo vídeo nós vamos falar da prisão de Pedro, né, que ele foi preso logo em seguida. E como a igreja estava intercedendo, né, por ele, como diz aqui no versículo 5 do capítulo 12 de Atos, a igreja orava intensamente a Deus por Pedro, né, por ele. E aí no próximo vídeo a gente vai falar aí dessa intercessão e desse milagre aí do livramento de Pedro da prisão, tá bom? Mas o interessante é como Pedro estar na prisão, né, dormindo tranquilo, tá bom? Então é isso, pelo vídeo de hoje é só. Mais uma vez eu peço aí que vocês se inscrevam no canal, apertem o sininho, compartilhem, né, comentem. E é isso, um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até mais.